Problema. Problema na sua casa. Problema na sua igreja. O que é o problema na cidade onde você mora? Vocês conseguiram ler, mas tinha uma caixa que representava um problema. Era um problema. E o cara que está sentado fala, olha, quando eu cheguei já estava aí, não é problema meu. E a mulher pergunta, mas se o problema não é seu e nem meu, de quem é o problema? Quando ele ouve falar do que está acontecendo em Jerusalém, o problema é meu. Eu causei a destruição, mas o problema é meu a destruição. Eu causei o problema, mas o problema passa a ser meu, porque eu não consigo conviver com esse problema. Quem causou o problema não está nem aí para ele. Mas eu quero que esse problema desapareça em nome de Jesus. É a grande questão da qual nós estamos tratando quando falamos sobre política e fé. Quando falamos de problemas, de quem que é o problema? De quem que são os problemas da nossa sociedade? De quem que é o problema? Neemias, ele ouve o relato de Anani, que parece não estar muito interessado com o problema, e assume, fala, esse problema é meu. Eu preciso fazer alguma coisa pela cidade que alegra a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa por esse instrumento de proclamação de Deus na terra. É problema meu. Eu não quero ter só uma história para contar de um problema que aconteceu. Eu quero ter uma história para contar de uma mudança que Deus fez através de clamor, de jejum e de oração. É uma história de problema. Eu quero ter uma história de vitória. Eu não quero ter uma história para contar de destruição. Eu quero ter uma história para contar daquilo que Deus restaurou e reconstruiu. Eu quero ter uma história nos lábios para contar das coisas ruins que aconteceram ou que estão acontecendo. Eu quero ter uma história para contar de um dia que eu lamentei, jejuei e orei e Deus manifestou seu poder, a sua graça e o seu perdão restaurador. É isso que eu quero. Não, horinha, mas uma angústia que me leve a clamar a Deus. A me identificar e falar, Deus, é problema meu, Deus. E se o problema é meu, a solução também tem que partir de mim. Olha, ouve falar sobre Jerusalém, e ele fala que o problema é dele. Ele fica angustiado, porque aquilo que agrada a Deus está destruído. Quero concluir essa mensagem nessa manhã com uma simples pergunta para você. O que te deixa angustiada? O que é que te deixa angustiada? Estava angustiado por Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para se tornar conhecida, para se tornar conhecido. Neemias fica angustiado porque essa cidade está destruída. E depois de um longo período de oração, um dia, Neemias está orando. E aí um determinado dia, em que ele não sabia, e que não estava na sua agenda, um dia, ele comparece diante do rei, e o rei percebe que o semblante dele não está como acostumava estar. E o rei então pergunta para Neemias, no capítulo 2, no versículo 2, por que você está tão triste? O que é que tem te entristecido? E Neemias responde, o que está me entristecendo, o que está paralisando a minha vida, o que está me deixando angustiado, é que a minha cidade está destruída. Não apenas a minha cidade, mas o instrumento de proclamação de Deus na terra está destruído. Como é que eu não estaria triste diante disso? Somente nesse ponto acontece algo que vai nos ajudar na conclusão dessa mensagem, que vai nos levar para casa com uma lição valiosa. Depois que Neemias relata o motivo da sua tristeza, o rei pergunta para ele, capítulo 2, versículo 4, o que você gostaria de pedir? Qual governante do planeta naquela época? Pergunta um simples copeiro, o que você quer pedir? Momento na nossa vida, grave isso.
vão existir momentos na nossa vida em que nós não teremos tempo para orar. Eles não podiam falar assim para o rei: rei, dá licença um minutinho, eu vou fazer uma campanha de 7 dias de jejum e oração, e aí quando Deus me falar alguma coisa, eu venho aqui e te falo o que eu quero. Momentos na nossa vida, talvez sejam poucos, em que não vai dar tempo de orar, em que precisaremos ter uma resposta imediata. Se você já está vindo num período de jejum e oração, quando esse dia chegar, você terá essa resposta imediata. Agora, se a prática de jejum, lamento e oração não é algo não está na sua agenda, não está presente na sua vida, quando a vida te exigir uma resposta imediata, é possível que você não a tenha e perca grandes oportunidades. Pergunta para Neemias: o que você quer? Ele não tinha tempo de orar. Até o texto diz: eu orei e respondi. Parece uma coisa de fração de segundos, tipo, Deus me ajuda. Deus, vamos comigo. Ele ora e responde ao rei aquilo que ele quer. E o que Neemias queria era reconstruir essa cidade. Um simples copeiro, que não tinha recursos. Ele pede para o rei: eu quero reconstruir, eu peço que você me ajude, porque eu não tenho recurso, mas você tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te perguntasse nesta manhã, qual é a maior necessidade da sua família? Se eu perguntasse nessa manhã, qual é a maior necessidade da sua igreja? Se eu te perguntasse nessa manhã, qual é a maior necessidade desta cidade? Eu acho que se nós não temos uma resposta imediata para essas perguntas, é bem provável 2 coisas. Primeiro, nós não temos ouvido o que está no coração de Deus sobre esses assuntos. Sensíveis à voz de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa igreja e sobre a nossa cidade. Essas perguntas e nós não temos uma resposta imediata, é bem possível que nós não fomos tomados a uma angústia por esses assuntos que nos levou a lamentar, jejuar e orar a Deus. E é por isso que nós não temos uma resposta imediata. A gente precisa ficar pensando: o que minha família precisa? O que será que a minha igreja precisa? Acho que ela precisa de uma mesa de som nova. Ela precisa, talvez, quem saiba, de terminar a construção. A minha família talvez precise de uma casa nova, ou sei lá. A minha cidade talvez precise de uma política ambiental. Se nós não temos uma resposta assertiva e imediata, tu nunca tomou o lugar do nosso coração. Essa angústia nunca tomou lugar no nosso coração. De angústia, onde Neemias ouviu o que havia no coração de Deus, ele sabia muito bem o que ele queria e o que ele tinha que pedir. Seu único desejo, depois daquele tempo de angústia, era ver Jerusalém reconstruída. E talvez o que nos falte um pouquinho hoje é um tempo de angústia. É um tempo de refletir sobre as necessidades da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade, e ser tomado por esta angústia que nos leve a clamar a Deus, que nos leve a conhecer os desejos de Deus, que nos leve a conhecer a vontade de Deus para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade. E o fato é que quando alguém se permite entrar nesse período de angústia na presença de Deus, nunca fica sem resposta de Deus. Nós ficamos em angústia, uma angústia que nos leva a jejuar, orar e clamar a Deus. Deus nos revela o que está no seu coração. Podemos influenciar a nossa sociedade com a nossa fé cristã, com os nossos princípios cristãos. Eu creio que nós podemos influenciar a nossa sociedade quando olhamos para cada um dos problemas e dizemos: esse problema é meu. Famílias que estão sendo destruídas, porque eu não falei de um Jesus que restaura famílias. Amigo meu que está afundando a depressão, é problema meu também, é problema dele e problema meu, porque eu conheço um Jesus que alegra a vida,
e eu posso compartilhar.